Olá, responda rápido. Você cuida bem da saúde da sua boca? Será que os cuidados que você tem estão mesmo corretos? O Câmara Aberta de hoje esclarece mitos e verdades sobre saúde bucal, como prevenir e tratar os principais problemas. Quem tira nossas dúvidas é a cirurgiã dentista Sônia Oliveira, especialista em periodontia. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Doutora Sônia, também muito obrigado pela presença aqui hoje, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Para a gente começar sabendo qual o principal problema hoje do brasileiro quando se trata de saúde bucal. Tem um problema principal? A saúde bucal no Brasil hoje está longe de ser o que a gente gostaria que fosse, né? Infelizmente, os brasileiros ainda têm muitas cáries e problemas periodontais, além dos desdentados, né? Muita gente perderam os seus dentes e precisam repor esses dentes. Isso tem a ver diretamente com a escovação? A má escovação, no caso? Eu considero o seguinte, tem a ver com a falta de conhecimento do que como deve ser escovado os dentes. A mídia passa muito a questão da pasta, das escovas, aí são vários produtos, né, que são anunciados e isso o paciente compra esses produtos sem saber realmente como utilizá-los. E às vezes gastam dinheiro e não tem uma escovação efetiva por desconhecimento de como realizar essa escovação. Além de, hoje o acesso à odontologia cresceu muito, né, com os PSFs, a odontologia entrou no Programa de Saúde da Família, mas infelizmente é um procedimento que ainda é inviável para alguns gestores. Muitos não investem nessa especialidade e os pacientes ainda têm muito medo de ir para o dentista. Hoje o dentista ainda é um bicho-papão, indiferente das técnicas de anestesia, mas muita gente tem medo de ir para o dentista. A prevenção ideal seria esse cuidado diário em casa, né? Eu vejo, Lael, que a odontologia não é para fechar buraco. A gente tem que tratar de prevenção, prevenção como saúde. Se a gente escova, se a gente orienta os pais, as crianças, a gente vai ter no futuro uma população livre de uma doença que é praticamente no Brasil inteiro, por falta de informação. Infelizmente, as pessoas ainda não conhecem, né, a maneira correta de escovar, ou escovam de uma maneira que não é eficiente. Tem uma maneira correta, de fato? Ou isso é individual, vai variar aí de uma pessoa para outra? Eu sei. Como profissional, eu sempre pergunto, quando eu faço uma avaliação dos meus pacientes, eles perguntam como é a maneira melhor de escovar? A maneira que você escova melhor. Se você escova bem, não tem por que eu mudar uma coisa que está certa. Agora, se você escova e eu vejo que em determinadas áreas da sua boca você não conseguiu fazer uma escovação efetiva, então eu vou te orientar. Se você tem dentes que têm dificuldade de escovação, elementos apinhados, ou seja, muito juntos, uns para trás, uns para frente, isso dificulta a escovação. Então, a gente tem que prescrever uma escova adequada para determinada situação. Se usa prótese, implante, a escova comum não pode ser usada para determinadas situações do arco dental. A diferença de dentição. Então, a gente tem que orientar. A gente tem alguns tipos de escovas aqui, né? Sim. Doutora Sônia, explique para a gente qual o uso delas aqui. O Brasil é acho que se não me engano, o segundo mercado mundial de consumo de produtos de higiene oral. Olha que absurdo, né? A gente consome tanto e ainda tem cáries, né? Ainda. Eu sempre digo, o paciente ele precisa saber qual a escova, isso ele não sabe, então ele procura um profissional, o profissional tem que orientar, tem que ir para o dentista orientar, senão você acaba fazendo coisas que não é para fazer. Eu vou mostrar um pouco dos arsenais que a gente tem dentro do mercado, né? Começando com o fio dental, eu sempre acho que a escovação deve ser começada com o fio dental, entre os alimentos, entre os dentes, você precisa remover isso. Existe fio dental que é fio e que é fita. Qual o melhor? Se você tem espaço, você pode usar uma fita. Se o espaço é mínimo, usa o fio dental. Ele pode ser encerado ou não, existe alguns com mentol, né, para dar um gostinho melhor.
O fio dental, eu trouxe um aqui. Esse aqui é o tradicional. É o tradicional, é o fio, né? Na farmácia. Tira mais ou menos um pedaço de 40 centímetros, então é grande mesmo, para gastar o fio dental, gente. Enrola, né? E aí a gente começa. Não se deve usar o fio dental que usou num dente, no outro dente. O pedacinho, você enrola e vai enrolando o dedo e vai puxando, Então, é como se eu estivesse andando ao redor, né, com o fio. Uma coisa que normalmente as pessoas fazem, entram com o fio dental e machucam a gengiva. Ah, doutora, eu machuco minha gengiva sempre. É porque você entra com força e vai até o final. O fio dental ele tem que acompanhar a curvatura do dente. É como se eu estivesse lixando entre os dentes. Eu vou demonstrar mais ou menos aqui, deixa eu ver. É um macro modelo, isso não é uma boca normal, né? Porque as pessoas chegam, ai, que boca. Então, o fio dental, ele tem que passar entre um dente e outro dente, pega assim o meinho, ó, e tem que entrar e caminhar ao redor da face lateral do dente. O dente tem 6 faces. Então, você puxa para um lado, depois vem para o outro dente e puxa para o outro lado. Nada de machucar a gengiva. E é aí que a escova não consegue entrar. A escova não consegue entrar. Se você tem dentes que são separados, é lógico que o fio dental não vai limpar essa área. Fica espaço. Então, entra mais alimento. Você precisa de uma escova específica. Então, nós temos a escova interdental. Eu vou fazer a demonstração com essa, que é pequenininha, mas existem vários modelos. Então, ó, você tem escovas interdentais com vários tamanhos, vai de 0,5 milímetros até 8 milímetros. Então, você encaixa entre o dente, dá para ver? E aí você vai fazer um movimento de vai e vem. Não é para enfiar a escova interdental onde não tem espaço. A escova tem que ir onde já tem espaço. Então, vai procurar onde tem espaço e assim você vai em todos os elementos. Teve espaço, você penetra. Não teve espaço, para. São dentes aí mais separados do que o fio dental alcançaria. Alcançaria. Outra coisa que é importante citar. Quem não escova bem os dentes tem gengivite, que é o primeiro sinal da falta de escovação. Consequentemente, se tem gengivite, que é a inflamação da gengiva, a gengiva vai sangrar. Mas eu prometo a vocês que depois de uma semana de escovação bem feita, bem orientada, essa gengiva vai parar de sangrar. Se ela não parar de sangrar, aí tem que ver qual a causa, porque pode ter outra causa. Mas se for gengivite, falta de escovação, com uma semana, essa gengiva vai parar de sangrar. Gengiva vermelha é sinal de gengiva doente. A gengiva tem uma cor clarinha, ela tem que ter o mesmo tom. Se você sorrir, e você vê que no início da sua gengiva, no encontro do dente com a gengiva, está vermelho, sangrando, é porque você está com gengivite. E um problema periodontal que precisa ser cuidado. A gente explora mais sobre gengivite ainda nesse programa, mas ainda vou lhe perguntar umas dúvidas sobre o fio dental. Tem uma frequência de uso diário? Pode ser uma vez só, por exemplo, antes de dormir? Se você usar uma vez antes de dormir e fizer uma escovação bem feita, você vai ter um resultado. Mas é muito estranho você almoçar e ficar com o resto de alimento entre os dentes. Eu, pelo menos, eu não consigo. E os pacientes, quando eles começam a usar o fio dental e as escovas, eles não conseguem ficar sem limpar, porque deixa um ambiente, né, ruim, um hálito que não é legal, aquele alimento vai ficar e vai fermentar durante todo o dia que você vai ficar. Às vezes a pessoa vai dormir 11 horas da noite, chega em casa muito tarde. Então, é um tempo que o alimento vai ficar em contato com o dente, você não se sente bem. A partir do momento que você começa a escovar e faz uma escovação bem feita, você não consegue mais ficar sem escovar. É um hábito que você adquire, é como lavar o rosto, lavar as mãos, tomar banho. E a quantidade de escovações diárias? É sempre após a refeição mesmo, umas 3 vezes por dia? O ideal é que você escove 3 vezes ao dia, mas que você tenha um cuidado acentuado na escovação noturna, porque à noite você vai passar a noite inteira, né, com a boca fechada, o ambiente é propício, é quente, é úmido, e ali as bactérias vão fazer a festa. Então, se você escova bem à noite, você vai amanhecer com um ato legal, né, para começar bem o dia. Se você está apressado, eu sempre digo para os meus pacientes, estão apressados, eu não consigo, doutor, escovar com as escovas que a senhora recomenda, porque tem várias escovas, às vezes são 3 escovas para quem tem problemas. Então, eu digo, à noite, para e faz a tua escovação bem feita. Você vai ter um resultado bom no final do dia, mas sempre lembrando de escovar. Está viajando, chegou no restaurante, não tem tempo de escovar o dente? Se alimenta, levanta depois de um tempo, vai no banheiro, faz um bochecho. Você tira parte dos alimentos que ficam ali, o excesso de alimento que está em contato com os dentes. Isso já melhora seu... E o fio dental ajuda muito. Tem um outro tipo de fio dental aqui também. O que é isso, doutora Sônia? Esse fio dental aqui, ele na verdade, ele é usado geralmente por quem usa prótese
e aparelho ortodôntico. Ele tem um passa-fio. Existem alguns que vêm com passa-fio, tipo uma agulhinha, né, que você passa entre o aparelho para poder passar o fio, porque quem tem aparelho, o fio não passa, tem o arco, né, de metal. Então, por isso que existe o passa-fio. Para quem tem aparelho, prótese, que tem dentes interligados, o fio não passa, passa por baixo da prótese e aí limpa aquelas áreas que precisam ser higienizadas. Eu já ouvi falar que a gente deveria esperar alguns minutos, pelo menos, após a refeição para poder fazer toda essa limpeza, toda essa higiene. Isso é verdade ou é mito? É verdade. Quando você se alimenta, vai haver uma salivação, né? Essa saliva, ela vai macerar os alimentos, ela vai ajudar no início da digestão. A saliva, ela tem uma capacidade de tamponamento, porque ela tem fosfato, cálcio, fósforo, que vai ajudar a remineralizar o dente, porque o que é a cárie? É um processo de desmineralização que ocorreu e não houve a remineralização. A nossa saliva tem essa capacidade. Espera um pouco para você poder colocar a escova e fazer a escovação. Senão a escova vai funcionar como um abrasivo junto com o pH baixo da saliva. Então é bom, se puder, esperar uns minutinhos ali. Uns minutinhos, Essa salivação faz parte da digestão, inclusive. Do processo digestivo e também da remineralização dos dentes, né? Vai ajudar. Eu tenho aqui os principais erros, e aí eu vou lhe perguntando para ver se é isso mesmo. Uma escova com cerdas duras, é um erro usar a escova de cerdas duras? Se eu pegar uma escova com cerdas duras e passar o tempo inteiro no meu dente, ela é abrasiva, as cerdas vão funcionar como vão desgastar o esmalte. O esmalte é o órgão mais duro que nós temos no nosso corpo. Mas uma escova dura, com o tempo inteiro, ela vai desgastar. Tem gente que escova com muita força, então a força mais a escova dura vai provocar uma atrição, né, o atrito, e vai provocar umas lesões no pezinho do dente, que às vezes é bem dolorosa. Tem outro aqui que é o excesso do enxaguante bucal. É verdade que a gente não pode exagerar aí no enxaguante? Tem gente que tem mania de limpeza, né? Então ele escova, passa o colutório bucal e geralmente ele chega no consultório reclamando que a boca está muito seca, que está ardendo. O colutório bucal, alguns possuem álcool, então as pessoas não deveriam usar com álcool, o ideal é que fosse sem álcool. Então, ele resseca a mucosa. O colutório, ele tem substâncias que são bactericidas, então eles matam a bactéria e aí você diminui a sua flora, que é uma flora normal. Você tem que manter a sua flora organizada de forma tranquila. Então, passa o colutório, mas não precisa ter esse exagero. O colutório, ele deve ser indicado para pessoas específicas. Tem uma necessidade do colutório, nós passamos o colutório para uma cirurgia. Né? Ele está cirurgiado, o paciente está acamado, o paciente é portador de uma necessidade especial, de uma deficiência que não consegue escovar direito. Então, a gente orienta a passar o colutório da maneira correta. O excesso de creme dental na escova também tem algum problema aí? Ninguém engole creme dental, se engolir é muito pouco. A gente tem muito cuidado com as crianças. Crianças que não conseguem cuspir, o ideal é que não se coloque o creme dental, porque o flúor, ele é tóxico, dependendo da quantidade de flúor que você vai ingerir. Então, a gente evita o flúor na criança pequena em função disso. Ele pode deglutir e causar náusea, né, vômito, isso é prejudicial para a criança. Mas, normalmente, quando se põe muito creme dental, o que é que acontece? O creme dental cai na pia. A pia fica cheia de creme dental. E hoje existem propagandas que eu acho bem interessante. Ponha uma gota, o tamanho de uma ervilha. Tem propagandas que vendem o creme dental dizendo isso como se fosse algo benéfico para aquele creme. Qualquer creme dental, se você colocar uma gota, ele vai ter o mesmo efeito. A importância do creme dental na escovação é manter o flúor em contato com o dente. Na odontologia baseada em evidências, você tem que, quanto mais flúor você tiver em contato com seus dentes, melhor vai ser o seu tratamento ao longo da vida inteira, né? Você vai estar sempre mineralizando com flúor. A senhora falou aí em crianças. Eu já vi muitos pais não se preocuparem muito com a cárie, por exemplo, no dente da criança, porque diz que aquele dente vai cair e vai vir um dente permanente depois. Não tem necessidade mesmo da preocupação ou aquela cárie pode acabar prejudicando o dente permanente que vem depois? Muito boa a sua pergunta, Lael. Os pais acham que o dente de leite não dói. Alguns pais acham que o dente de leite não dói, que ele nasceu para cair mesmo. Os dentes de leite vieram para cair realmente, mas eles estão ali para guardar o espaço do dente permanente. Eles doem porque eles têm polpa e nervo, né? E o nervo dá uma sensibilidade dolorosa.
Quando a criança tem cárie, ela perde uma altura da sua dimensão da oclusão. Então, é aquela face de velhinho se ele perder os dentes. Uma criança com a face de velhinho. Ele não vai mastigar direito, consequentemente, ele vai não absorver os nutrientes da maneira correta, vai interferindo em toda a lógica da formação dos elementos permanentes. Porque se eu perdi um espaço, o permanente vem numa posição, outro vem em outra, então causa danos na oclusão, no jeito como você morde. Um dente de leite que fica cariado, ele pode provocar um abscesso. E esse abscesso não tratado pode causar até um dano permanente, de repente, né? Aí vai depender do paciente, de como ele foi tratado. E pancadas no dente de leite podem interferir também no germe do permanente que está lá guardadinho. Se a gente tirar um raio-x de um paciente com 2 anos, os dentinhos dele permanentes já estão lá no osso. Está começando a formação dos elementos. Outra coisa que é importante citar para as crianças é que aos 6 anos erupciona o primeiro molar permanente. Como é uma fase de mudança de dentição, os pais acham que esse dente não é permanente, acham que é de leite. Mas é um dente permanente e que ele dá a altura da sua face, da sua mordida na face, como você vai morder. Então, se você deixa aquele dente cariar antes do tempo, o paciente já vai começar com todo um problema. Aos 6 anos, os pais têm que ajudar a escovação dos seus filhos, principalmente a escovação noturna. Bom saber disso. A gente faz uma pausa aqui rápida na conversa. Na sequência, então, continuamos esclarecendo mais sobre saúde bucal. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo a cirurgiã dentista e periodontista Sônia Oliveira, que nos orienta sobre como manter uma boa saúde bucal. Doutora Sônia, a gente vinha falando de cárie. Cárie é um problema que tem que ir no dentista mesmo, não existe um paliativo para se fazer em casa, não tem isso não, né? Bem, eu não conheço paliativo para a cárie, a não ser cuidar da cárie. Hoje, os dentistas têm várias técnicas para limpar os dentes, né? Não vou citar técnicas aqui, mas o único jeito de tratar a cárie é ir no dentista. Se você descobriu que tem cárie e faz uma escovação bem efetiva, você pode até estacionar essa cárie, mas ela tem que ser tratada, porque o buraco fica e, infelizmente, o desgaste do esmalte fica e precisa ser reposto com algum material. E aí a gente vai e dá de cara com aquele motorzinho que faz um barulho que assusta muita gente. É um problema para o dentista convencer o paciente de que não vai doer, de que vai dar tudo certo ali? É verdade. Hoje a caneta de alta rotação, né, tem um zumbido que não é agradável para alguns pacientes. Eu digo sempre assim, você gosta de vitamina, de banana? O liquidificador faz barulho. O que a gente tem medo, na verdade, o que o paciente tem medo não é do barulho da caneta. É da dor que ele sentiu quando ele foi tratado num determinado evento. Então, é um trauma que ele trouxe de um dentista que atendeu e que ele sentiu dor. Se ele confia no profissional e o profissional trata adequadamente, a gente passa a ter um paciente que é fiel, porque ele confia no meu tratamento. Então, é preciso que o paciente tenha confiança. A gente faz a adaptação com criança. Eu pego crianças com traumas de odontologia, porque foram tratadas de uma maneira que o pai segurou, a mãe segurou para fazer o tratamento. Quando você começa a conversar e vai devagarinho, eles não têm medo do motor, eles têm medo do ato em si. Você pega um paciente com trauma de dentista, adulto, eu pergunto, eu tenho pavor da caneta. Eu pergunto, você lembra do zumbido da caneta ou lembra de quê? Não, eu lembro que me agarraram, eu lembro que me prenderam na cadeira. Então, ele associou o trauma ao dentista. Falando em criança, tem escovas específicas para criança também e para bebê também? Sim.
quando começa a nascer os dentinhos, né, por volta de 5 meses, depende muito da criança, o ideal é que a mãe limpe com o dedo, ou com uma gaze, ou com a fralda. Mas existem escovas no mercado que ajudam. Então, nós temos aqui, ó, é uma dedeira, você coloca no seu dedo e vai fazer uma massagem no dentinho de leite que nasceu, erupcionou. Só que o pai e a mãe tem que ter cuidado, porque a força que a gente emprega, ela é uma atrição, ela pode provocar desgaste nele. Então, tem que ser bem suave. O ideal é que a gente dê alguma coisa para a criança morder, que já limpa, passar uma gaze e o uso da dedeira à noite, né? Sempre lembrando, a pressão tem que ser suave, não precisa machucar o dente da criança, para que ele não venha a ter traumas de escovação. Tudo tem que ser uma brincadeira no início. Se você escova os dentes desde pequenininho, ele vai achar aquilo natural. Depois, eu trouxe outra escova aqui. Para a criança já para um pouco maior. Para a criança já maiorzinha, com 1 ano. A criança, ela precisa começar a gostar de escovar. Então, é uma brincadeira. Cerdas bem macias, para não traumatizar a gengiva, né? E dá para ele brincar, ele vai colocar o pai sempre acompanhando, para que ele não machuque a garganta. E aí, depois, o pai pega a escova e vai fazer a escovação, porque isso é uma escovação orientada. As cerdas têm que ser retas, bem macias, os tufos todos juntinhos. Isso aqui é uma escova para uma criança com 1 ano. Dar uma escova de adulto para uma criança não é bacana. Não, porque a escova é grande, o cabo não é anatômico o suficiente para ele e não vai ter um efeito que a escova normal para a criança teria, né? Tem outra escova infantil também? Temos, já para nós temos aqui, ó, criança já um pouquinho maior. Você vê que o cabo é anatômico. Geralmente estão associadas às coisas que eles gostam, né? As bonecas, aos bonecos de desenho animado. As cerdas têm que ser retas. Quanto menor a cabeça, melhor. Não precisa ser dura, gente. A dureza na escova vai causar dano ao esmalte do dente. Então, dá para ela brincar, de escovar, e depois o pai pega a escova e vai fazer uma escovação sem pasta para ver o que está fazendo. Eu preciso ver onde eu estou escovando. Então, eu escovo todas as áreas do dente, depois eu ponho um pouquinho de pasta, 1 gota, a criança acima de 5 anos, se ela sabe cuspir, e aí a gente vai observar a escovação, principalmente a escovação noturna. Um grande problema na criança, Lael, é a cárie de mamadeira. Porque os pais acham que amamentar e dar mamadeira noturna ou deixar a criança dormir depois de mamar não vai causar danos, mas causa sim. Há uma fermentação desse leite, o pH baixo, e é uma cárie muito difícil de tratar. Você imagina cuidar de uma criança de 2 anos com cárie em praticamente todos os dentes. Então, os pais precisam tomar consciência disso. O cuidador, porque às vezes a criança é criada pelo avô, pelo tio. Então, o cuidador da criança tem que sempre lembrar de limpar os dentes depois da alimentação. E a bactéria que causa a cárie, é possível transmitir ela? Uma mãe pode transmitir ali assoprando o mingau, ali o leite do filho, ou um beijo de um namorado e namorada. Isso pode transmitir essa bactéria? Existem evidências que sim, né? Porque você tem uma flora carregada de bactérias, a mãe sopra o alimento, né? Ou às vezes até experimenta e depois dá para a criança. Então, se você está muito contaminada, é provável que você possa levar essa bactéria para o seu filho. Mas isso vai depender muito da sua imunidade, de como você tem a sua salivação, da maneira como você escova os dentes e como você é tratado. Se fosse assim, a maioria das crianças teriam cáries, porque a maioria das mães, né, beijam, cuidam, dão alimento. Existe uma pesquisa que fala um pouco sobre isso. Mas evita-se, se tua namorada tem gengivite, tem problemas com cárie, não é legal você beijar uma boca que está contaminada. Então, manda para o dentista, com 1 semana de escovação, um tratamento bem feito, você vai estar apto a beijar de novo. Vamos falar de outro problema agora, o tártaro. O que é exatamente o tártaro? Como é que a gente identifica que possa estar com tártaro? Lael, você não escovou seus dentes. Então, a partir do momento que você limpa seus dentes, com 1 minuto existe uma película adquirida. Ela é natural, existe nos dentes de qualquer pessoa. Depois disso, começam a ser absorvidas células mortas e bactérias. Com o tempo, se você não escova, esse tártaro, essa placa que era molinha, invisível, começa a endurecer com os minerais da saliva. Então, vem fosfato, sódio, cálcio e vai deixando ela mais dura. A gengiva fica inflamada e sangra. Quando a gengiva sangra, tinge esse tártaro que era branco. Então, você começa a ver aquela coisa branca dura ao redor do seu dente, que vai ficando preto, você tem tártaro. É um problema grave, porque onde tem tártaro, não tem osso. O osso não pode ficar em contato com bactéria. Então, o próprio organismo da gente
livra o osso dessa infecção e começa a ser destruído. E aí acontece de pessoas disserem assim, eu perdi meu dente inteirinho sem uma cárie. Significa dizer que ele não escovou o suficiente, o tártaro foi se formando ao redor do dente e ele vai descendo na raiz, e o dente fica mole e cai inteirinho. Então, o tártaro nada mais é do que uma coisa que era mole e endureceu por falta de escovação. A gente tem que escovar todo dia para desorganizar uma coisa que está sendo organizada o tempo inteiro, que é a placa. A gente observa quando vê um amarelado ali na base, talvez, do dente. Na base. E isso é tratado com a limpeza. Infelizmente, a escovação por si só não tira mais o tártaro. Depois que ele endurece, tem que ser um profissional, um periodontista, que vai limpar. Qualquer dentista está apto a fazer uma remoção de tártaro. O periodontista, ele é um especialista nessa área. Ele conhece toda essa dinâmica, né, da gengiva, osso, tártaro. Então, às vezes, tem casos que precisa fazer até cirurgia, porque você tem que realmente abrir a gengiva para ver a raiz do dente e remover todo o tártaro. A gente falou um pouquinho no primeiro bloco de uma doença da gengiva, né? Quais são as principais, doutora Sônia? Existem muitas. Se fosse falar aqui, a gente ficaria o dia inteiro. Mas assim, vamos falar bem basicamente. Nós temos vários tipos de gengivite. Existem algumas gengivites que são provocadas, por exemplo, hormonal. A mulher está menstruada, na gravidez, então os hormônios eles alteram a gengiva. Se ela não escova, fica isso mais grave. Então é preciso cuidar, né, da gengiva na escovação, principalmente. O diabético, ele tem uma propensão, né, a ter doença periodontal se ele não escova. Então, para curar a gengivite, Lael, é escova de dente. Não tem outro remédio. Eu vou fazer bochecho. Você pode até aliviar, mas o que vai realmente resolver é uma escovação bem feita e bem orientada. Se tem um dente que foi feita uma restauração que ficou em excesso, aquela restauração vai servir de estímulo para aquela gengiva, que eu sempre digo, gengiva é como grama, a gente corta, ela cresce de novo. Se você deixa um estímulo, ela está sempre crescendo. Então, você precisa orientar a sua escovação para essa área e ir para o dentista para resolver esse problema. Às vezes você escova e não resolve, então tem alguma coisa errada, tem que ver o que é que está errado. E a gente tem, assim, a doença periodontal, o primeiro sinal é a gengivite, e ela vai progredindo. Aí passa para uma periodontite leve, moderada e grave, que é aquela que o dente fica mole e a pessoa perde o dente. A gente está quase precisando encerrar, mas tem uma dúvida ainda sobre canal. Qual é o momento que aí já tem que fazer o que a gente chama de tratamento de canal? Não tem mais jeito, não tem mais como obturar simplesmente? O que é que acontece? O tratamento de canal é quando a cárie chega na polpa. Nós temos vasos e nervos. Quando a bactéria entra na polpa, aí ocorre uma modificação da sua polpa, vai haver micropontos com pus, porque a bactéria forma, né, um sítio ali, você começa a sentir dor. É uma dor intermitente, ou aquela dor que você está parado e de repente começa a doer. É uma dor, quando vai acrescentando o problema e a bactéria penetra além da raiz, aí você pode inchar o seu rosto, formar uma fístula, que é a saída do pus que formou, né, lá embaixo na raiz do dente, simplificando bem o processo. Então, toda vez que a bactéria atinge a polpa, a gente tem que fazer um tratamento de canal. Que é desligar o dente. Que é remover. Não, a gente não. O dente fica vivo, ao redor do dente tem vida. Eu vou remover a polpa dentro do dente. Então, esse dente não vai ter mais sensibilidade à dor, ao frio, ao calor, ao doce, ao ácido, porque ele perdeu o contato com o seu nervo, né? O nervo que dá essa sensibilidade. Mas aí é feita uma obturação desse canal para a bactéria não entrar mais e você pode restaurar o dente normal e vai ficar tudo bem. Ou então fazer uma prótese, dependendo de como esteja, né, a situação da estrutura da coroa do dente. Por essa sensibilidade, ele pode, por exemplo, amarelar mais do que os demais dentes que não são de canal? De canal. Quando o canal é bem orientado, o paciente tem a dor, ele vai para o dentista, abre, remove a polpa, é bem lavado, não fica sangue, né, porque o sangue ele tinge a dentina, aí escurece o dente. Se é removido todo o material, não deixa o material em contato com a dentina, esse dente vai permanecer com a mesma cor. Agora, se o paciente ele reluta em ir para o dentista, permanece com esse dente cariado, essas bactérias elas vão liberar uma substância que vai tingir o dente. Você vê que o dente começa a ficar escuro, escuro, escuro. Esse é um dente que depois, para a gente tratar, fica difícil de tirar essa cor. Existem técnicas de clareamento, mas é bem difícil. E falando em dente que escurece, é verdade que café, fumo e até refrigerante, alguns tipos de refrigerante podem escurecer o dente? O esmalte do dente ele é um vidro, né? E ele às vezes é friável. Tem gente que toma café e água gelada, então cria trincas.
E a cor que a gente vê nos dentes é da dentina, não é do esmalte. A gente vê o que tem dentro, é como o recheio de bolo, tem por fora o açúcar, por dentro o recheio. Se eu como muitas substâncias com corantes e eu tenho falhas, trinca no meu esmalte, é provável que eu possa escurecer meus dentes. O cigarro é uma prova inconteste disso. O cigarro, chocolate, café, mas ele precisa de uma quantidade, né? Tem gente que toma café o dia inteiro. Doutora Sônia, muito obrigado por sua presença aqui hoje, por todos esses esclarecimentos importantes para a gente passar para o nosso telespectador. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada a você, Lael. Bom dia para todos. O Câmara Aberta de hoje fica por aqui, mas você pode interagir sempre com a gente por meio das redes sociais. Curta nossa fanpage no Facebook, facebook.com/tvCâmaraJP. Muito obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro. Tchau!